Meu nome é Letícia Maceira Teixeira, eu sou especializanda de oftalmologia na Fundação Hilton Rocha. Vou apresentar aqui um trabalho para vocês sobre semiologia oftalmológica na parte de biomicroscopia do professor Arley. Eu fiquei responsável por 3 temas, por 3 sinais semiológicos, né? O ifema, o hipópio e as drusas. Vou começar falando do ifema. O ifema é uma hemorragia na câmara anterior do olho. Ela pode ser causada principalmente por causa de trauma ocular ou cirúrgico. Algumas uveites também podem dar o ifema. São elas as uveites gonorreica, hemofílica e herpética. Os sintomas que o paciente refere geralmente são relacionados a uma visão emburrada, a dor ocular e geralmente está associado a uma história de trauma contuso. Dependendo do tamanho do ifema, pode ocorrer a elevação da pressão intraocular, resultando na obstrução trabecular por eritrócito ou no encerramento do ângulo por oclusão pupilar por um coágulo sanguíneo. Então, é sempre importante, no caso de um ifema, a gente fazer a avaliação da pressão intraocular. É importante também na anamnese a gente excluir anomalias da coagulação, as hemoglobinopatias, principalmente a anemia falciforme, e também na anamnese perguntar se o paciente faz uso de anticoagulante. Que aí a gente vai precisar interromper, né, se o clínico estiver de acordo, né, entrar em contato com o clínico para fazer a avaliação se pode ser cessado. O tratamento do ifema ele é baseado na limitação da atividade do paciente, não precisa ser um repouso absoluto, mas repouso relativo. O paciente deve se manter em posição semi-ereta ou sentado, né, sempre inclinado. Também fazer o tampão no olho. A solução de tropina 1% também pode ser usada 3 vezes ao dia. Usar também os esteroides tópicos, principalmente a prednisolona. E a analgesia leve, com paracetamol, dipirona, esses analgésicos comuns. A abordagem cirúrgica ela é necessária somente quando não há redução do ifema em 50% do volume em 8 dias. Quando tem uma pressão intraocular aumentada persistente e de um tanto intolerável. E quando também a criança, ou nem uma criança, estiver correndo risco de ter ambliopia. Aqui temos a imagem de um ifema total, que é quando o volume de sangue ocupa 100% da câmara anterior, e aqui 2 ifemas menores. Falar agora do hipópio. O hipópio ele é um acúmulo de pus na câmara anterior, né? Ou seja, ele é o exudato purulento esbranquiçado, que é composto por inúmeras células inflamatórias na parte anterior do olho, formando um nível horizontal por causa da gravidade mesmo. Existem 4 tipos de hipópio principais. O hipópio não infeccioso, que ele é caracterizado pela ausência de elementos bacterianos e micóticos, né, de fungo, e ele é composto na sua maioria por células polimorfonucleares, linfócitos, macrófagos e fibrina. Ele está presente em algumas uveites de origem endógena, como por exemplo a doença de BC, a doença de Reiter, doença de Hansen, na iridociclite serose aguda inespecífica e na ceratoveite hepática. O hipópio infeccioso ele é caracterizado pela presença de uma endoftalmite infecciosa, como nas úlceras corneanas e nas ceratites fúngicas. Então, eles são caracterizados pelas presenças, né, de elementos bacterianos e fúngicos no exudato. O hipópio tumoral, ele é um hipópio, um líquido, uma coleção branca do humor aquoso, que tem uma mobilidade muito lenta, sabe? E o nível superior do hipópio ele é irregular, eu vou mostrar nas imagens. E ele é frequentemente encontrado em casos de retinoblastomas e também nas metástases oculares. Tem também o sinal do hipópio invertido, que é quando a gente vai fazer alguma cirurgia vitreoretiniana é injetado um silicone, que é uma substância translúcida. E às vezes por extravasamento mesmo, vai para a câmara anterior e se emulsifica, e aí dá o sinal do hipópio interior invertido, ou o hipópio em seu estado normal, formando uma gota. Eu vou mostrar também nas imagens. Aqui a gente tem um hipópio infeccioso, né, que é por causa de uma úlcera corneana de origem pneumocócica. Aqui é um hipópio não infeccioso, que é na iridociclite, na doença de Reiter.
Aqui é o hipópio infeccioso após pós-cirúrgico, no endoftalmite. E aqui o hipópio fixo, que eu falei que ele é comum no retinoblastoma, que tem a superfície superior irregular. E aqui nos casos, né, de cirurgia vitreoretiniana, que é injetado o silicone, e aí ele vai para a câmara anterior e forma esse formato de gota aqui, e nesse caso formou invertido. Agora eu vou falar das drusas, que é outro sinal semiológico importante para a gente. As drusas são depósitos extracelulares localizados na interface entre a membrana de Brett e entre o epitélio pigmentado da retina. Elas são constituídas por uma grande variedade de constituintes, e acredita-se que ela é um processo derivado são os restos metabólicos da retina, como se fosse o lixo da retina mesmo que vai para lá. Existe uma forte relação entre o tamanho das drusas e o risco de desenvolvimento da degeneração macular relacionada à idade. Então, assim, o principal, né, a principal patologia que a gente encontra as drusas são mesmo na degeneração macular relacionada à idade, mas podem ser encontrados em outras patologias, que depois eu vou falar para a gente fazer o diagnóstico diferencial. A gente pode dividir, então, as drusas em 3 tamanhos, né? As drusas pequenas, que também são conhecidas como drusas duras, elas têm um tamanho inferior a 63 micrômetros e elas são bem delimitadas na cor branco-amarelada. As drusas intermediárias são depósitos focais amarelo-branco muito bem definidas, que medem de 63 a 125 micrômetros. Já as grandes drusas, elas também são conhecidas como drusas moles, são lesões mais profundas na retina, bem menos delimitadas e que medem acima de 125 micrômetros. Aí, para a gente ver as drusas, né, na OCT a gente vê as drusas de médio e grande calibre, a gente observa elas como nódulos irregulares hiperrefletivos sobre a epitélio pigmentar da retina, localizado sobre ou dentro da membrana de Brett. A angiografia fluoresceína, a gente pode ver ela hiper ou hipofluorescente, vai depender do estado do epitélio pigmentar da retina, se tem alguma atrofia, alguma coisa assim, depende também da afinidade das drusas para a fluoresceína. Por exemplo, se a drusa for composta por um alto nível de lipídio, né, o constituinte dela, se a principal ser lipídio, ela vai se apresentar por hipofluorescência, que ela não vai ter afinidade com a fluoresceína. Aqui que eu falei que a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial, né? Porque apesar de ser principalmente na degeneração macular relacionada à idade, a gente tem que diferenciar de algumas patologias que também dão drusas. É importante a gente citar a distrofia retiniana de Doyne, em favo de mel, que é uma condição genética rara, que as drusas aparecem durante a 2ª ou a 3ª década de vida. Tem também as drusas cuticulares, que são lesões de nódulos amarelados pequenos, que tendem a se aglomerar e aumentar em número à medida que o tempo vai passando. Ela acontece principalmente em adultos jovens. Na angiografia com fluoresceína, a gente vai ver o padrão de estrelas no céu. Vou mostrar a imagem depois. E elas são associadas a uma variante do gene CFH. E também tem as drusas presentes na glomerulonefrite membrana proliferativa do tipo 2, que é uma doença renal crônica, que acomete crianças mais velhas e principalmente adultos, onde também foi visto que o gene CFH também está relacionado a essa patologia. Aqui a gente vai ter as drusas, aqui elas são esparsas e aqui já são as drusas que já vão se confluindo. As drusas aqui também na cabeça do disco óptico, a exubina que é a fluorescência. Essa imagem aqui eu achei legal porque tem as drusas aqui e aí fizeram a avaliação 4 anos depois. Olha aqui o tanto que aumentou, provavelmente é de degeneração macular relacionada à idade mesmo, isso daqui. Um aumento importante aqui. Aqui também tem as drusas e aqui também tem os nódulos hiperpigmentados, que também estão associados à degeneração macular relacionada à idade. Sabe, é outro achado também, mas que eu não vou falar dele. Aqui mais drusas. Aqui é aquele padrão
de céu estrelado, que eu falei que é comum principalmente nas druses cuticulares. Aqui, né, é uma distrofia retiniana em favo de mel. E aqui também é a cuticular. E aqui, gente, é isso. Para fazer esse trabalho, eu peguei as referências da biomicroscopia comparada do Fernando Orefsi, o Kansky e o livro Manual de Doenças Oculares de Uzziah Houston. Obrigada.